Eles existem aos milhares, bonitos, ricos e talentosos. Alguns são grandes exemplos nas telonas, mas péssimos fora delas, em especial no quesito educação infantil. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer os piores pais da antiga Hollywood. Ele conseguiu sair da pobreza para se tornar um dos grandes ícones do cinema. Famoso tanto por seus trabalhos quanto por sua vida íntima polêmica, Charles Chaplin também foi um prolífico pai, gerando 11 filhos, o último aos 73 anos, o que fazia sentido, pois odiava preservativos, acusando eles de repelentes. A maioria dos filhos se deu bem, mas concordam que os métodos de educação do pai eram questionáveis. Ele era muito rígido. O velho às vezes me apavorava até a morte, disse Michael Chaplin. E Eugene confirmou. As pessoas dizem, ele era um tirano, ele era tão difícil, e eu concordo. Até Marlon Brando, em sua autobiografia, escreveu que Chaplin foi provavelmente o homem mais sádico que já conheci, e que ele humilhou o próprio filho, Sidney, na frente de todo o elenco de A Condessa de Hong Kong, em 1967. Sidney, você é tão burro, você não tem cérebro suficiente, gritava Chaplin para o filho de 40 anos. Foi doloroso assistir, relembrou Brando. Sidney apenas disse que o pai tratava todos os filhos dessa maneira. Michael também contou. Um dia, quando tinha 15 anos, faltei à escola para ver uma garota. Papai descobriu e ficou incontrolável. Ele me fez andar 5 quilômetros para casa na chuva e assim que entrei, ele saltou escada abaixo e me deu um tapa forte com as costas da mão. Ele podia se tornar obsessivo com as coisas, aumentando os problemas até que surgissem em sua mente, atormentando-o. Chaplin também odiava o Natal e ficava soturno durante as festas, talvez porque se lembrasse de sua infância pobre. Curiosamente, o ator faleceu no Natal de 1977. Conhecido pela expressividade e o humor que alegrou uma época, o ator tinha problemas em demonstrar afeto para os filhos e se mantinha física e emocionalmente distante deles, preferindo focar no trabalho. Ele me levou para pescar uma vez, mas ele tinha 72 anos e eu 15. Era tarde demais para fingir que seríamos melhores amigos, escreveu Michael num de seus livros sobre seu pai. Talvez por isso os filhos se rebelavam. O próprio Michael fugiu para casar em outro país e Victoria largou a família para montar seu circo em 1969. Já Jenny disse que pelo menos, após tanta repressão, ele lhe causou o desejo de se divertir. Ele era um perfeccionista, dilacerado por dúvidas, resumiu Michael. Bing Crosby é considerado a primeira estrela multimídia do mundo, com uma carreira aclamada no cinema e na música, sendo o primeiro indicado ao Oscar 2 vezes pelo mesmo personagem, o Padre Chuck, ao lado de Ingrid Bergman. Amado por milhões, teve 7 filhos e faleceu de um ataque cardíaco em 1977 após jogar golfe. 6 anos depois, seu filho Gary lançou um livro onde denunciava anos de abusos nas mãos do pai. Quando um de nós deixava um tênis ou uma cueca largada, ele amarrava o objeto num cordão e fazia a gente usar no pescoço até ir dormir, contou Gary. Entre os maus tratos estavam ofensas como crianças da bunda gorda, dados por Crosby na frente dos amigos. Todas as terças ele me pesava, narrou Gary, e se a balança lesse mais do que deveria, ele pegava um cinto com taxas e me batia até sair sangue. Os outros irmãos alegaram que as descrições eram exageradas, mas não negaram que sofriam espancamentos, dizendo que era algo da época. Mas Bing também era viciado em jogos de azar e alcoólatra, e chegou a sugerir que os filhos fumassem maconha, pois o álcool matou sua mãe, disse.
Já Nathaniel, em 2016, escreveu que o pai nunca elogiava os filhos, não expressava carinho e nem dizia "eu te amo", o que nada lembra o mocinho divertido que Bing viveu na série de filmes ao lado de Bob Hope. "Quando vi O Bom Pastor", disse Gary, "fiquei comovido. Então, as luzes ligaram e o filme acabou, e pensei na diferença entre a pessoa da tela e a que conhecia em casa." Em 1989 e 1991, respectivamente, Lindsay e Dennis, com 51 e 56 anos, se suicidaram. Os dois foram os únicos que confirmaram tudo o que Gary contou. "Estou feliz que ele fez isso. Espero que esclareça muitas das velhas mentiras e rumores", disse Lindsay à revista People em 1983. Quase todo mundo conhece a história da infância polêmica de Drew Barrymore. Levada pela mãe com apenas 9 anos regularmente ao Estúdio 54, a atriz mirim de E.T., o extraterrestre, se viciou em drogas aos 12 anos e aos 13 já estava em reabilitação. E parte disso, claro, se devia ao seu pai, o problemático ator John Drew Barrymore. Ele começou carreira aos 17 anos no faroeste The Sundowners em 1950, já ganhando protagonismo no seu segundo filme. Mas logo demonstrou um grave comportamento antissocial e vício em drogas, álcool e tendências violentas. Ainda no final da década de 50, ele foi preso e processado por não pagar pensão à mulher de seu primeiro filho. Ele chegou a ir para a Europa fazer novos filmes, mas ao voltar foi preso por porte de maconha. Esse estilo de vida logo tornou ele um estranho aos 4 filhos, já que era sempre expulso de casa pelas esposas e só aparecia para pedir dinheiro e abusar física e mentalmente das crianças. O pouco de relacionamento que havia era muito abusivo e simplesmente caótico, contou Drew Barrymore em 1990. "Eu acho que gostaria de ter um pai que não parecesse tão fora de si, mas sua selvageria me atravessa. Seus dons estão em mim, mas seus demônios para superar são os meus para quebrar." Não se espanta que John Jr. tenha herdado os mesmos problemas de dependência de seu pai, o lendário ator John Barrymore, tido como um dos maiores atores do século XX. John I era tão bom que o estúdio da MGM até arriscou escalar ele em Romeu e Julieta de 1936, colocando John num sanatório para alcoólatras próximo, mas John bebia escondido. Curiosamente, John morreu em 1942, após gravar uma fala em outro show chamado Romeu e Julieta. Ele também era filho de outro importante ator, Maurice Barrymore, que teve um colapso mental no meio de uma peça em público, devido a sífilis avançada, e tentou matar a filha estrangulada no hospital, falecendo em 1905, antes de prever o grande terremoto em San Francisco de 1906. Ryan O'Neal estourou em 1964 na novela Peyton Place da ABC, mas se firmou como um dos grandes galãs do cinema com o longa Love Story em 1970, pelo qual recebeu indicações de melhor ator ao Oscar e Globo de Ouro. Ainda nos anos 60, ele perdeu a custódia dos filhos devido ao seu alcoolismo e abuso de drogas. Mal sabia que isso seria o mais leve em seu currículo. Ele teve 4 filhos com 3 mulheres, incluindo Farrah Fawcett, uma das panteras da série de TV dos anos 70. O filho deles foi preso em 2008 ao lado de Ryan por posse de drogas e, em entrevista na prisão, culpou os pais. Um ano antes, Ryan já havia sido preso por atirar no próprio filho de 42 anos, Griffin, segundo ele por legítima defesa. Mas Griffin alega: esse homem estava sob a influência de drogas o tempo todo. Quando tinha 14, Griffin já havia levado um soco tão forte do pai que perdeu 2 dentes.
Ryan também é o pai de Tatum O'Neal, a primeira criança a ganhar um Oscar por Lua de Papel de 1973 ao lado dele, que passou a culpar a filha de 10 anos por ressentimentos dentro da família. Todo mundo odiava todo mundo por causa daquele Oscar, disse ele. Já adulta, Tatum se viciou em heroína e perdeu a custódia dos próprios filhos e foi até presa comprando pó de um sem-teto. Em sua autobiografia, Tatum afirmou que sofreu abuso físico e emocional como resultado do pai viciado e que ele até seduziu uma amiga sua enquanto ela era abusada por um amigo dele. Meu pai me deu cocaína quando eu tinha 11 anos, acrescenta Griffin. Ele foi violento durante toda a minha educação. Ele era um psicopata narcisista e abusivo. Ele fica tão bravo que não consegue controlar nada do que está fazendo. Quando Farrah Fawcett morreu em 2009, Ryan proibiu Griffin de ir. Dizem que depois de colocar o caixão dela no carro, Ryan foi abraçado por uma loira bonita e tratou de lhe paquerar, perguntando se ela tinha bebida e um carro perto, antes de descobrir que era a própria filha Tatum. Eu só estava tentando ser engraçado com uma estranha, e era minha filha. É tão doentio, confessou ele, mas se defende. Eu não acho que deveria ser pai. Basta olhar para o meu trabalho. Por isso, alguns filhos estão na prisão ou deveriam estar. Pelo menos tenho bons netos. Amorosos dentro das telas, frios e inexpressivos fora delas. Claro, eram outros tempos, alguns dirão, quando a masculinidade tóxica da criação era sinônimo de disciplina e respeito. Vícios à parte, somos uma espécie que só recentemente aprendeu como educar direito as novas gerações. Resta saber se os pais de hoje estão dispostos a se atualizar ou vão preferir repetir as táticas fracassadas de milhões de pais anteriores.